Estamos ao vivo. Pessoal, vai entrando aí. Estamos de volta. A internet deu uma caidinha aí durante a nossa primeira aula de hoje. Isso, vai. Voltou, é Show, isso aí. show, Fran, vai. Tá nos ouvindo muito bem, está nos vendo. Agora acredito que esteja legal, né? O sinal aqui tá realmente melhor. Show. Oi, Márcia, boa noite. Boa noite, galera. Isso aí. Pessoal, vai mandando aí aviãozinho pra galera que saiu, ou o pessoal que ainda não tinha entrado, e vamos começar. Show. Vamos aguardar só mais um minutinho para a grande maioria entrar de novo, tá bom? Até 9h05 a gente já inicia. O pessoal tá nos ouvindo? O pessoal tá de volta de novo. Show. Jane, boa noite. Dri tá ouvindo. A Dri falou pra gente que tá tudo certo. Adria, a Fá entrou de novo. Isso aí, meninas. Isso aí. Bora, estamos voltando. Aí falou que tá tudo certo. Isso aí. Aí, show, Fá. Aí sim. Agora sim. Top, agora. Muito bom. Bora lá, galera. Bora, Essas coisas acontecem. Coloca a mas... foto de novo ali, Vani. Vamos lá, vou colocar aqui o slide que a gente estava falando sobre o nosso cérebro, que ele é um safado, ele não gosta de sofrer. Sim, realmente ele não gosta de sofrimento. Então eu vou retroceder um pouquinho, tá? Que eu não sei até onde vocês conseguiram pegar um pouquinho dessa jogada. Então eu havia comentado com vocês antes que o nosso cérebro ele não gosta de sofrer e geralmente é porque os hábitos que vocês tinham, ou têm ainda na verdade, enraizados dentro dele, é o que praticamente eles dão comando para vocês seguirem. Então o hábito que quando vocês acordam, o despertador toca, não, vou dormir mais 5 minutos. Aí vem a soneca, mais 5 minutinhos. Então isso daí sempre querer prolongar, isso é procrastinar. E o nosso cérebro, ele sempre vai querer o que for mais interessante, o que for melhor para ele. E isso também vai contar na hora de tomar a decisão de escolher alimentos. Então, parem para vocês pensarem o seguinte: quando acontece restrição de qualquer tipo de alimento, vocês até conseguem aí uma semaninha, duas, 3, para algumas guerreiras aí, 1 mês sem o chocolate, sem a pizza, sem o doce. Jesus. E realmente acontece uma diferença muito grande corporal, sabe por quê? Porque é bem provável que se vocês cortaram esses tipos de alimentos e tiveram bons resultados, é porque vocês estavam consumindo de uma forma excessiva, de uma forma exagerada. Porque se não fosse desse jeito, vocês não precisariam fazer esse tipo de corte. Entendem? E para o nosso cérebro, isso daí é como se vocês estivessem apunhalando ele. Em algum momento, ele vai dar o comando para vocês consumir de novo, para vocês beberem de novo. E o que acontece depois dessas semaninhas, depois desse mês que vocês fizeram restrição, em especial de carboidratos? O peso, ele volta muito, mas muito rápido, entendeu? Então, aquelas 2, 3 semanas que vocês ficaram de restrição para perder aí 4, 5 quilos, em uma semana, dependendo do estrago, dependendo da vontade que o seu cérebro der de comando para vocês ganham isso em 5, 6, 7 dias, 4, 5, 6 quilinhos. E às vezes até mais do que aquilo que você havia eliminado aí. E será que realmente isso para o nosso organismo é saudável? Será que deixar acontecer esses reganhos de peso aumenta, diminui, que é o verdadeiro efeito sanfona? Será que isso traz algum tipo de prejuízo para o nosso organismo? E eu afirmo para vocês que sim. Então lembra que eu falei no comecinho da nossa live que os 2 extremos não é interessante, seja para quem consome pouca comida, seja para quem consome comida demais ou para quem não faz exercício físico nenhum. Todos os extremos não é saudável para o nosso organismo. O nosso corpo ele sempre vai sofrer com o comodismo. E a gente, por falar em comodismo, a gente sempre pensa nessa parte um pouquinho e fala assim, nossa, como que o nosso cérebro ele nos engana desse jeito? Porque ele sempre vai para o lado mais fácil. O que isso geralmente desencadeia? Qual que é um dos principais motivos que a grande maioria das nossas clientes, das minhas pacientes nutricionais, relatam para mim na hora de falar, por exemplo, dos doces, na hora da cerveja? Falou, então eu como doce quando eu estou muito ansiosa.
Sim. Eu gosto de chegar em casa, tirar o estresse do meu trabalho, tomando pelo menos uma latinha de cerveja, porque eu fico muito ansiosa. E o que será que é essa ansiedade? A grande maioria de vocês tem em algum período do dia aí essas crises de ansiedade? Vamos dando algum joinha aí, se sim, tá? Tem gente que falou que não é fã de doce, mas às vezes essa ansiedade você utiliza outras coisas como gatilho. Exato. Não necessariamente precisa ser o doce. Exatamente. Pode ser que você seja o pão. Então, ao invés de almoçar, você prefere o pão que está muito mais fácil. Exatamente, Giovanni. E a grande maioria das vezes vocês vão perceber que quase sempre, nos momentos, aí a grande maioria falando que sim. Quase sempre, na grande maioria das vezes, o nosso cérebro ele vai pedir alguma fonte de carboidrato. Então, pode ser o pãozinho. Aí tem gente que fala assim, nossa, Wellington, mas eu gosto mais do salgado. Só que aí é fonte, por exemplo, de carboidrato. É o pãozinho mais salgadinho. Eu gosto muito daquela torradinha. Então, come torrada demais, come pão demais, come massas demais. Então, seja lá se é doce ou salgada, a grande maioria vai optar por alimentos que são ricos em carboidratos. Mas eu não quero, por favor, que vocês tenham medo do carboidrato, ok? Não precisam temer a comida, certo? Eu quero que vocês tirem isso da cabeça e eu vou auxiliá-las para vocês pensarem de uma forma diferente através da alimentação e de fazerem boas escolhas também, tá bom? Então, quando nos períodos de ansiedade a gente consome energia demais, o que acontece? A gente fica um pouquinho mais contente, mais tranquila. Parece que a ansiedade passa por 5 minutos. É o que acontece. No máximo 5 minutos. Só que depois de 5 minutos, parece que ela vem dobrada, às vezes triplicada. E aí vocês ficam pé da vida porque comeu doce demais, ou porque comeu um pão além do limite permitido, comeu 1,5 pão, 2 que seja, 3 às vezes, né? Que eu ouço isso, não tão frequente, mas ouço ali. E o que às vezes a gente acaba fazendo para sair desse ciclo de novo? Vai lá e come de novo. E aí realmente vira um ciclo vicioso. Vocês ficam ansiosas, comem em excesso para tirar essa ansiedade, ficam bem, até calminhas, por 2, 3, 5 minutos, e aí depois volta à tona essas crises de ansiedade, e aí vai lá, come de novo, e aí é sempre assim. Fica um pouquinho feliz, depois fica triste. Fica um pouquinho feliz e triste de novo. E isso acontecendo uma vez na semana, 5, um mês inteiro, um ano inteiro. O que será que vai acontecer com o organismo de vocês? Será que realmente esses tipos de hábitos, essas tomadas de decisões influenciam para o ganho de peso? Então, quero que vocês vão refletindo por esse lado também. E essa ansiedade excessivamente, ela também pode causar o outro lado da história, que é a parte que eu comentei no início, que é onde pode acarretar algumas doenças. E uma delas é a depressão, certo? Então, quero que vocês sempre parem, pelo menos para refletir na hora que der alguma crise de ansiedade. E, Vani, eu vou ter que dar um spoilerzinho de amanhã também. Tem uma dica, pessoal, uma dica muito simples, muito boba, que tem como dar a volta por cima nesses momentos de crise de ansiedade, certo? Tem como reverter isso de uma forma super simples, rápida, eficiente e muito saudável, que é fazer a nossa frequência cardíaca acelerar um pouquinho. Então, para quem trabalha, por exemplo, sentada na cadeira o dia inteiro e por algum motivo está estressado, o chefe pediu para fazer uma tarefa que praticamente não vai dar para concluir, está com o trabalho atrasado, não vai conseguir bater a meta, calma aí, respira um pouquinho, senta, levanta da cadeira, senta, levanta. Um simples exercício de agachamento, de sentar e levantar da cadeira 10, 12, 15 vezes no ritmo de vocês, sinceramente, praticamente acaba com essas crises de ansiedade. O aumento da nossa frequência cardíaca corta a ansiedade na hora. Sair de casa, dar uma volta no quarteirão. Wellington, meu quarteirão é muito grande. Vai até na esquina e volta para dentro de casa. Só de vocês saírem de casa e se movimentar um pouquinho, a ansiedade vai passar, ela vai sumir. E será que a grande maioria conseguiria fazer esse tipo de hábito rotineiramente? Está estressada, pé da vida, chegou em casa do trabalho, o filho deixou a casa uma zona, o marido já chegou jogando as botinas para tudo, qualquer lugar, a camisa jogada em cima da cadeira, e aí? Será que vocês vão lá, dá licença um pouquinho, filho, calma um pouquinho aí, vai lá, abre a porta, vai até na esquina e volta. Será que vai dar vontade para fazer isso?
Eu tenho quase certeza que não. Mas essa, sinceramente, meninas, é uma estratégia eficiente. E sabe por que de início não vai ser fácil tomar essa decisão? Porque vocês não têm esse hábito e isso ainda não está enraizado em vocês. Entendem? Tem que ter como o nosso cérebro sempre vai buscar o que praticamente já está no automático de vocês, o que já é mais fácil para ele. Então, tudo que for fácil de tomada de decisão, o cérebro vai dar comando para o corpo de vocês agirem. Então, é através disso que eu quero que vocês frisem o que realmente é importante na parte de comportamento e mudança de hábitos. Começar. Sempre alguma coisa. E muita gente sempre fala para nós, olha, Wellington, como que eu começo fazendo uma atividade física? O que eu tenho que fazer? Como que é o movimento? Desafoguem um pouquinho. Comecem. Wellington, como que eu começo uma alimentação saudável? Eu não sei o que eu faço, quantidade que eu como, que tipo de alimento, como que eu escolho? Apenas comecem. Mas como assim, Wellington? Eu tenho certeza que a grande maioria sabem o que praticamente está errado na alimentação de vocês. Eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar um pouquinho, talvez vocês nem precisariam de algumas informações que eu estou passando para vocês. Tenho certeza que às vezes até o Google poderia ajudar vocês a emagrecerem. Eu sei disso. Só que às vezes pode ser um tiro no pé e ir sempre ir atrás do Google, né, Vali? Principalmente por o que iremos mostrar para vocês amanhã, na parte de exercícios físicos, e é a parte que nós vamos bater muito em cima também. E na alimentação não é tão diferente. No Google, na internet, tem muitas dietas, tem muitas estratégias para se emagrecer, mas muitas mesmo. Só que sabe por que a grande maioria das pessoas não conseguem emagrecer com essas estratégias? Porque 90% delas tem algum tipo de restrição. 90%. Tem restrição de alguma coisa. E eu estou aqui para mostrar para vocês que não precisamos fazer restrição de praticamente nada. Então, frisem bem, praticamente nada em nossa rotina alimentar para vocês emagrecerem. A parte mais interessante, ao menos de início, é vocês começarem. Mas começar o quê? Wellington, eu acho que o refrigerante, eu acho que eu exagero um pouquinho. Então comece tomando menos refrigerante. Nossa, Wellington, eu acho que eu coloco arroz demais no meu prato. Então comece diminuindo um pouquinho esse arroz. Nossa, Wellington, e se eu tirar o arroz, eu vou emagrecer mais rápido? Lógico que vai, porque você vai consumir menos energia. É exatamente essa parte que eu quero enfatizar para vocês. Vani, coloca o próximo slide, por favor. Que essa parte vai ser de fundamental importância para vocês entenderem como que realmente funciona os nutrientes no nosso organismo. Então eu havia comentado antes que vocês não precisam temer o carboidrato, vocês não precisam ficar com medo dele. E sabem por quê? Eu não sei se deu para pegar um pouquinho no começo da live ou se travou, vou reforçar, o carboidrato ele é o nosso nutriente mais importante. É o nutriente que praticamente fornece a energia de uma forma rápida para o nosso corpo utilizar, principalmente para o nosso cérebro. Então, um dia praticamente sem carboidrato, sem a principal fonte de energia, vai ser um dia que vocês podem ficar com o humor alterado, vai ser um dia que vocês talvez não vão conseguir render bem na hora do treinamento, vai ser um dia que praticamente vocês podem ter uma certa dificuldade para fazer o cérebro desligar. Okay? Então eu quero que vocês pensem sempre com carinho nessa parte. Restrição de carboidrato não vai ser a melhor estratégia para vocês emagrecerem, ok? E eu também quero que vocês se atentem a uma outra coisa. O carboidrato, ele é sim um nutriente que mais fornece energia para a gente de uma forma mais rápida. Só que também temos um outro nutriente que fornece muito mais energia, só que de uma forma mais lenta. E esse nutriente nada mais é do que a gordura. Isso aí. Então, os alimentos fontes de gordura também fornecem energia. Só que eu quero que vocês parem só para refletir um pouquinho nessa continha aqui. 1 grama de carboidratos tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Wellington, mas o que é essa tal de calorias? O que é esse quilocal aí que sempre vemos aí na tabela nutricional, na lista de ingredientes? As calorias é a forma que o nosso corpo, digamos assim,
precisa de energia para ele cumprir a função dele. O nosso corpo ele precisa de energia e nós precisamos consumir essa forma de energia para estar em constante movimento, até mesmo para o nosso cérebro fazer o que ele deve fazer, que é manter a sobrevivência do nosso corpo. Só que lembra que eu falei agora há pouco que ele sempre realmente vai querer apenas isso? Manter a sobrevivência. Ele não vai querer estresse, ele não vai querer movimento moderado ou intenso através de exercício. Ele não vai dar esse comando para você. Só que você sabe que isso é importante para você ter bons resultados. Não adianta falar assim, ai, a minha amiga emagreceu sem fazer exercício físico. A gente sabe que para quem consegue esse tipo de façanha, para quem consegue emagrecer apenas com a alimentação, e eu ajudo muitas pessoas com isso. Hoje tem pessoas que, na verdade, eu demoro um pouquinho mais para convencê-las a se exercitarem, porque na minha atuação como personal trainer e também na de nutricionista, eu sei o quanto é importante estar em constante movimento, e em um determinado momento eu vou conseguir jogar esse tipo de rotina para os meus clientes, para os meus pacientes. Só que de um modo inicial, também dá para se emagrecer através da alimentação, sem sobra de dúvidas. Só que vamos parar para pensar um pouquinho. No início eu comentei com vocês que o exercício ele é fundamental para gastarmos energia, e a alimentação ela é fundamental para manter esse balanço energético alinhado, e quem não consegue controlar a nossa vontade cerebral vai deixar isso extrapolar um pouquinho, o combustível vai extravasar e vamos acumular gordura. E quando isso daí acontece, o que geralmente o nosso corpo, como ele se manifesta? Com inflamação, ele vai se manifestar com doenças, e nós sabemos que isso não é interessante. E eu tenho certeza que vocês querem saber uma receitinha, uma forma de dar a volta por cima. Só que antes disso tudo, eu também quero comentar de um outro nutriente, que são as proteínas. É isso aí. As proteínas, que são praticamente os alimentos de origem animal, em sua grande maioria, e temos também alguns de origem vegetal, como o feijão, a lentilha, como o grão de bico, a soja em si. Temos alguns vegetais que têm uma certa quantidade de proteínas, só que os que mais têm são os alimentos de origem animal. As proteínas, elas têm praticamente uma função que é muito interessante para o nosso organismo, que é manter a nossa saciedade, é ajudar na recuperação muscular para quem se exercita, ok? Então, ingerir proteínas de uma forma adequada ajuda os músculos a se manterem ativos, e para quem faz isso em uma intensidade moderada, alta, os músculos eles chegam a crescerem, se hipertrofiar, e isso também é muito importante no processo de emagrecimento, mas entraremos em detalhes nisso amanhã com a Vani. Eu quero que vocês se atentem um pouquinho nessa imagem que eu coloquei dessa tabela nutricional. Essa tabela nutricional ela é de uma bolacha que teoricamente é considerada fitness, né? Aquelas bolachas que no rótulo aparece ser integral, que tem uma quantidade, digamos assim, de nutrientes considerados saudáveis e bons. Só que eu quero que vocês se atentem no seguinte: vocês estão vendo que nessa parte aqui, ó, porção de 30 gramas. Isso daí, galera, é uma coisa que praticamente na nossa legislação é meio que padrão. Quase todos os alimentos fontes de farinhas, que de alguma forma é farinha, os pães em si, eles praticamente têm uma porção equivalente em torno de 130 a 150 calorias. O que eu quero dizer? Que em uma porção de 6 biscoitos tem em torno aqui de 133 calorias, né? Minha visão não está muito boa aqui, mas próximo disso, 133 calorias, certo? Isso quer dizer que um pãozinho vai ter próximo de 150 a 133 calorias, 5 bolachinhas dessa também terá 133 calorias em média, só que isso em uma porção de 30 gramas. E quantas gramas geralmente tem um pacote de bolacha? Vocês já chegaram para perceber? Para que só de bater o olho, vocês vão ver que tem uma média de 150 gramas, ok? Então, isso é praticamente 5 vezes mais o valor que está aí na porção de 30 gramas. Então, é só fazer uma conta rápida aí, que um pacote de bolacha tem praticamente 5 porções dessa que está na tabela nutricional. E eu tenho certeza que você, muitas vezes, comeu um pacote inteiro de bolacha. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Eu também. E juro que
Às vezes ainda faço isso, muito raro às vezes, porque eu quase não consumo bolacha, muito raro, mas chego a fazer sim. E fazendo uma conta rápida, praticamente aí, ó, um pacote inteiro de bolacha vai ter em torno de 700 calorias. O que isso significa? Que é uma quantidade grande de energia para o corpo de vocês. E sabe por que eu falo isso? Como que eu afirmo isso? Que a grande maioria das mulheres, em torno aí de 60, 70 quilos, só para vocês terem uma ideia, vocês gastam em média em torno de 1.300 calorias só para vocês sobreviverem. Então, só para vocês, digamos assim, fazer o básico do básico de movimento. Andar, ficar o dia inteiro sentadinha, trabalhando, tudo. Para quem não faz, por exemplo, muito serviço doméstico, uma média de 1.300 calorias é a que o corpo de vocês precisam para sobreviver. E um pacote inteiro desse de bolacha passa da metade das calorias que vocês precisariam comer. Então, parem para pensar um pouquinho no estrago que comer em excesso pode fazer. Então, não que um pacote de bolacha vai fazer mal para vocês uma vez, só que isso não deve acontecer uma vez. 2, 3 vezes na semana. Todos os dias. Dependendo do caso, todos os dias, entendeu? Então, a grande maioria das bolachinhas, 5 ou 6 bolachinhas, é o equivalente a um pãozinho. E aí vocês até podem pensar, será que vale a pena eu comer um pão francês ou 5, 6 bolachinhas? O que será que mantém mais saciedade? Eu tenho quase certeza que vai ser o pãozinho. Então, o pão, como ele quase sempre é demonizado na parte nutricional, ele é vilão, ele não deveria ser, porque ele vai te saciar muito mais do que 5, 6 biscoitinhos. Então, parem para pensar que algumas trocas não são tão inteligentes assim, algumas trocas realmente não vale a pena fazer, e isso daí é a mídia que joga muito para cima de vocês para simplesmente vender o produto. Entendeu? Simplesmente exatamente, é mais prático. O pacote de bolacha pode levar para qualquer lugar, ele é prático. Cabe na bolsa. Ele cabe na bolsa, entendeu? Como é que chama? Clube social? Clube social? Eu também não. Eu até esqueci o nome, faz muito tempo que eu não vejo. Ele cabe no bolso da calça, entendeu? Dá super certo para fazer um lanchinho rápido com um clube social. Só que, será que a qualidade nutricional desse tipo de produto é boa? Será que realmente vale a pena se atentar apenas no que está aí no rótulo, sendo que você não consome a porção que está aí no rótulo, que é 5, 6 bolachinhas, vocês consomem muito mais? Também eu consumo no café da manhã 5, 6 bolachinhas, só que aí no meio da tarde consome mais 5, 6 e de noite mata o resto do pacote de bolacha. Ou seja, com leite ainda, que não que seja ruim, mas aumentando mais ainda as calorias em si, porque esse leite é bem provável que vai ser acrescentado um achocolatado. Um açúcar extra também na rotina alimentar. Então, parem para pensar alguns hábitos que a grande maioria podem estar aí enraizados desde a infância de vocês. Eu dei justo esse exemplo da bolacha porque eu sempre tive o hábito eu tenho certeza que você já deve ter feito isso, Vani. Leite, achocolatado, bolachinha, molha a bolacha no leite, vai lá e come. Muito bom, né? É uma delícia. Então, era gostoso. Pra mim não é mais, porque eu não tenho mais esse tipo de hábito. Era gostoso. Só que, reforçando, não é fácil abandonar esse hábito, Vani. A gente sabe disso. Várias coisas, exatamente. Então, só de eu falar, parece que eu já me lembrei com 10, 11, 15 anos sentado na mesa, assistindo desenho, fazendo isso, assistindo Dragon Ball. Era batata isso, era certeza que fazia isso todo dia naquele determinado horário. E isso traz lembranças boas, só que podem não trazer um corpo interessante para vocês. Eu tenho certeza que a grande maioria se importam sim, em primeiro lugar, com a estética. Não é o que deveria ser levado em primeira consideração. Sempre teria que ser a saúde. Só que a grande maioria se importa com a estética. E esses pequenos hábitos serem repetidos 1, 2, 3 vezes na semana, todos os dias, o mês inteiro, o ano inteiro, isso vai levar vocês a acumular, a extravasar energia e vai se acumular em alguma região que praticamente vocês odeiam, que geralmente é a região abdominal. Vocês mulheres, parte interna da coxa, região atrás dos ombros, nas costas, vai fazendo aquelas dobrinhas que vão incomodando a maioria e até chegarem num ponto de que isso eu acho que uma cirurgia deve resolver. Mais fácil, né? É mais fácil, sabe por quê? O cérebro, ele sempre vai querer o mais fácil. E eu vou afirmar para vocês que pode ser o mais fácil, só que não o mais eficiente, porque se esses hábitos continuarem, vai voltar.
eu tenho certeza que a grande maioria deve conhecer alguém que praticamente fez lipo no corpo inteiro, se bobear, né, Vani? E depois de alguns anos, voltou tudo. E a mesma coisa da escolha da bolacha, exatamente. Né? Ao invés de você escolher outra coisa, sim, você continua naquele padrão. E a única diferença que acontece é que depois de 1 ou 2 anos, além de voltar com o peso, vocês ficam aí com 15, 20 mil reais a menos na conta bancária. Então tem esse eu falo pequeno detalhe, mas é um detalhe até considerável para algumas pessoas, só que não é o caminho mais interessante a seguir. Sempre o interessante vai ser brigar com esse cara aqui, ó. Sempre. Brigar com esse cara aqui. Ele vai querer o conforto. Só que a vontade de vocês em atingir o emagrecimento sempre vai ter que ser maior do que a vontade de ficar na cama, do que a vontade de escolher uma bolacha ao invés de uma fruta, ou ao invés de um simples pãozinho e parar por esse pãozinho, porque o pacote de bolacha ele vai fazer você comer 5, 10, 15, 20 biscoitos, o pacote inteiro, e aí viu no que vai dar. 500, 600, 700 calorias numa tacada só, e o seu corpo ele precisa em média de 1.300, 1.400 calorias. O que será que vai acontecer se ter um excedente de calorias? Acúmulo de gordura corporal, inflamação corporal, doenças aparecendo depois de 5, 10, 15, 20 anos. E aí? Será que vale a pena mesmo manter esse tipo de hábito? Será que algumas de vocês já estão com algumas doenças pré-existentes? Vocês já pararam para pensar o que esses tipos de hábitos que vocês ainda têm enraizados, será que daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, vocês estarão com essas doenças do mesmo jeito que está hoje? Será que, se ela estiver controlada, será que vai continuar vocês mantendo alguns hábitos na alimentação de vocês? Então eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho de como que poderia ser a vida de vocês do jeito que vocês estão seguindo hoje no futuro, em 1 ano, em 5, 10, 15 anos. Né, Vani? Exatamente. Sim. E, Vani, passa outro slide para mim, por favor. Então, pessoal, quero que vocês sempre fazem esse tipo de reflexão, ok? Isso vai ser muito importante para vocês treinarem o cérebro de vocês a tomar boas decisões. Sim. Vocês estão visualizando tudo certinho aí? Pessoal, tudo certinho? Estão conseguindo ver bem a foto? As letras? Alguém dê um joinha aí só para ver se está tudo certinho. A Zulmira entrou. A Rosana Legui entrou. Às vezes dá uma demoradinha pro pessoal responder. Mas dá pra ver o slide bonitinho, né, pessoal? Tá. Olha lá, dá pra ver sim. Show, Fran, beleza. Achei que tinha travado. Show de bola. E em cima disso, meninas, eu quero passar um recadinho super simples, rápido, porém eficiente para vocês. A grande maioria já deve ter feito algum tipo de dieta. Então eu quero que vocês apenas aprendam o seguinte termo. Dieta significa apenas, para mim, o Wellington, nutricionista, e no âmbito da nutrição, o termo dieta significa ingerir nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. Isso é fazer dieta. Então, em cima disso, dá para ter a ideia que dá para se comer de tudo, porque praticamente todos os alimentos que vocês consomem têm alguma quantidade de nutrientes. Então, dá para se consumir sim qualquer tipo de alimento e fornecer uma quantidade adequada de energia para a sobrevivência de vocês, para as demandas energéticas que vocês irão fazer ou não, para quem tem uma rotina sedentária ou para quem tem uma rotina mais ativa de exercícios físicos. Só que a grande maioria acha que dieta é fazer alguma mudança rápida, radical, a fim de chegar a um determinado objetivo, que é perder 4, 5, 6 quilos para o casamento, que vai ser no mês que vem, para a praia, que vai ser no mês que vem. Então, para a grande maioria, fazer dieta é fazer uma mudança mirabolante na rotina alimentar, restringir o que praticamente está sendo excessivo, que vocês julgam ser excessivo, e está tudo certo. E depois que passou a praia, que passou o casamento, que coube no vestido, volta para os mesmos hábitos enraizados de antes. Então, isso não é fazer dieta. Isso daí é uma agressão muito forte para o organismo de vocês. É o que vai fazer acontecer aquele efeito sanfona. E quanto mais isso acontece, mais o metabolismo de vocês demora para se recuperar, ok? E se intoxica, né? Ele praticamente se intoxica. Muito bem. Eu quero que vocês entendam que a melhor dieta, ou na verdade a melhor estratégia que será interessante para vocês em si emagrecerem, vai ser aquela que vocês conseguem seguir. É isso mesmo. Então, será que vocês conseguiriam seguir aquela dieta lá, sem carboidratos? Aquela dieta que não tem pizza, que não tem doce, que não tem pão, que não tem arroz,
que não tem carne, que não tem isso, não tem aquilo, que não tem cerveja? Será que dá para manter esse tipo de rotina para o resto da vida? E eu tenho quase certeza que não. E é aí que eu quero entrar com vocês. Dá para se ter uma alimentação saudável, eficaz e que vocês vão conseguir emagrecer apenas com os alimentos que vocês já consomem no cotidiano de vocês, apenas com o que já tem na casa de vocês, salvo algumas exceções que eu recebo muito isso, Monique. Quando eu faço esse tipo de pergunta, as pessoas falam assim, ué, mas na minha casa eu só tenho batata frita, daquelas de pacotão, eu só tenho refrigerante, eu só tenho biscoito recheado. E aí eu vou ser sincero, pensando por esse lado, vocês não vão conseguir emagrecer e ter uma saúde boa com esses tipos de alimento. Ah, Wellington, mas você falou pra mim que eu consigo emagrecer comendo de tudo. Com certeza dá, só que não como esses alimentos sendo prioridades na rotina de vocês. Não com esses alimentos fazendo parte da grande massa do que vocês irão consumir no decorrer do dia, no decorrer da semana, no mês inteiro, no ano inteiro. Vocês podem consumir um pacote de bolacha numa tacada só, mas faz isso uma vez no mês. Vocês podem consumir a batata frita, só que não consuma todos os dias. E se for consumir todos os dias, consuma uma quantidade pequena. Só que aí eu já gosto de intervir um pouquinho. A grande maioria das pessoas demoram para pegar o hábito de comer em pequenas quantidades. Então algumas estratégias podem ser mais interessantes, como intercalar os dias que vocês consomem determinado alimento. Para quem tem o hábito de consumir refrigerante todo santo dia, vocês podem manter a mesma quantidade, só que consome um dia sim, um dia não. Pode ser interessante. Ou nossa, eu consumo 2 copos de refrigerante no almoço e mais um no jantar. Deixa um copo no almoço e um no jantar. Aí depois de uma semana, diminui o volume desse copo, toma meio copo de manhã, meio copo à noite. Depois de mais 1, 2, 3 semanas, um mês, tira o do jantar e mantém só no almoço. Depois vá fazendo essas mudanças de uma forma mais gradativas. E sabe por quê? Esse tipo de estratégia é a mais interessante, porque é a única que vai ser fácil enganar esse cara aqui. Você consegue manipular o seu cérebro. Exatamente. Fazendo essas pequenas mudanças. É nessas horas que vocês conseguem dar a volta por cima, enganando esse cara aqui. Porque ele não é bobo, ele sempre vai querer o que é mais gostoso, o que é mais fácil, o que é mais calórico, o que tem mais energia. Ele sempre vai querer tudo isso. Só que com pequenas mudanças e de uma forma mais gradativa, fica fácil. E principalmente vocês vão criando um novo hábito. O simples hábito de vocês reduzirem, por exemplo, a quantidade de açúcar no café, uma semana vocês dá uma chacoalhadinha na colher para ela não fazer aquela montanha, entendeu? Wellington, eu coloco 4 colheres de açúcar no café. Continua com as 4, mas dá uma diminuidinha, deixa ela mais rasinha. Depois de um mês, diminui mais um pouquinho, ou muda para a colher de sobremesa, aquela colher menorzinha, ou diminui uma colher de 4, reduz para 3. A grande maioria das pessoas que tomam café com vocês em casa, seu marido, seus filhos, eles vão perceber na primeira semana no máximo, e nem vão reclamar se essa mudança for gradativa. Agora, para quem consome esse café cheio de açúcar aí, e do nada fala assim, agora eu vou tomar o café sem açúcar, vai todo mundo reclamar com você, e até mesmo você vai reclamar consigo mesmo. Vai falar, que é isso? Essa coisa amarga aqui. Nunca que eu vou conseguir tomar o café sem açúcar na minha vida. E de início realmente fica muito difícil. Só que com essas estratégias, com essas mudanças mais gradativas, vocês vão conseguir. Só que precisa ter um pouquinho de paciência. E o que eu mais recebo em consultório é o oposto. A maioria não tem paciência. A grande maioria quer ver resultado rápido. Assim, né? Muito rápido. Só que parem para pensar um pouquinho. Há quanto tempo que vocês têm esses tipos de hábitos que deixaram a grande maioria com um acúmulo excessivo de gordura? A grande maioria com gordurinha sobrando aqui na região lateral, com gordurinha na parte de dentro da coxa, com gordura embaixo do braço, a hora que dá tchau e balança. Há quanto tempo que vocês estão com esses hábitos e que vocês estão com o peso que atingiram hoje? Será que aconteceu alguma coisa diferente nessa pandemia? Será que vocês mudaram muito de uma hora para outra os hábitos de vocês e o peso subiu excessivamente? Wellington, faz 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos que meu peso subiu 6, 7 quilos. E se eu fosse um profissional, digamos assim, mais ético do que o normal, eu poderia falar,
Então vamos fazer um trabalho bem gradativo para você perder esses 5, 6, 7 quilos em um ano e meio. Não teria sofrimento nenhum. Só que a maioria das pessoas quer isso em um mês, quer em 2, quer em 3. Às vezes os excessos ou os erros de uma vida inteira, de 15, de 20 anos, elas em si, vocês, querem ser corrigido isso em 3, 4, 5, 6 meses. E realmente, pessoal, isso não é interessante para o nosso organismo, não é saudável, porque para quem consegue chegar nesse ponto de perder 15, 20, 30 quilos em um ano ou menos, a mudança foi muito drástica e é muito provável que vai ser difícil manter esse tipo de mudança no longo prazo. Ok? Então pensem sempre o seguinte: quanto mais gradativo for as mudanças, melhor. Mais fácil esse tipo de mudança se tornará um novo hábito, e esse novo hábito vai te fazer emagrecer lá na frente. E é assim que tem que ser, salvo, novamente, eu vou abrir um parêntese aqui, algumas exceções quando já começa a envolver saúde. Então a pressão está desregulada demais, apareceu a diabetes, e agora? Nesses casos é super interessante fazer a intervenção mais drástica, fazer uma redução realmente um pouquinho mais severa em alguns nutrientes, principalmente no que estava excessivo. Então, os alimentos, por exemplo, fontes de carboidratos e de gorduras, não é interessante para o diabético. Então, cortar o refrigerante no primeiro instante é muito interessante. Reduzir a quantidade de pão, de biscoito, de arroz, e isso sim vai ser eficiente, ao menos no início. E depois, dá para se introduzir esses alimentos novamente, depois que os exames vão se regularizando. Sim. Ok? Então, ressalvando, seja lá qual for a sua condição, você vai conseguir comer qualquer tipo de alimento e ainda assim se manter com um corpo super saudável, se você conseguir fazer todos os outros ajustes de uma forma interessante para o seu organismo, para a sua saúde. Então, estar em constante movimento, consumir o que realmente é interessante para o seu corpo, e isso vai fazer vocês ter um corpo mais saudável, mais energia e principalmente energia suficiente para todas as demandas energéticas de vocês, para quem faz exercício ou para quem não faz nada, certo? E agora eu quero só falar de um último detalhinho com vocês, que eu quero que vocês analisem essa foto aí. E novamente é do biscoitinho que eu coloquei no slide anterior. Esse é um dos biscoitos hoje que a grande maioria acham saudável, porque ele é fit, né? É aquele Nesfit que a grande maioria de vocês conhece. Ouviu fit lá, já acho que é super saudável. Tá escrito Nesfit lá, é super saudável. Sim. Só que eu quero que vocês parem para prestar um pouquinho atenção. Eu não sei se vai ficar fácil de visualizar, mas eu fiz a contagem para facilitar para vocês. Tem 18 ingredientes nessa lista de ingredientes. Então, dentro desse pacotinho de bolacha, tem 18 ingredientes para se fazer uma bolacha. Dentre eles, os primeiros ingredientes, eles vão chamar a atenção, porque vai ter alimentos integrais e muitos, vai ter cereal, vai ter aveia, vai ter linhaça, tem muitas coisas que aparentemente chamam muita atenção. Nossa, tem todos esses alimentos integrais, então é super saudável. Só que se vocês baterem o olho um pouquinho depois, verão que tem xarope de glicose, que é um açúcar super concentrado, verá que tem gordura, entendeu? E a gente sabe que tudo isso em excesso pode não ser interessante. O que eu quero dizer com isso? Que se atentar com a lista de ingredientes dos alimentos é muito importante para a nossa saúde. Por que eu falo isso? Quando vocês forem ao supermercado, parem para reparar um pouquinho na lista de ingredientes dos alimentos que vocês já têm o hábito de consumir. Sabe por quê? Porque uma troca muito interessante é vocês optarem por alimentos que possuem poucos ingredientes em sua composição. Esse biscoito aí, ele tem 18 ingredientes, mas tem um biscoitinho, por exemplo, não sei se alguém já viu, já experimentou, um biscoito de arroz, entendeu? Que é feito apenas de arroz, que tem apenas o ingrediente. Dois, na verdade, que é arroz e sal. É um biscoitinho até salgadinho. Então, ou seja, vai ter o arroz, que vocês já consomem no almoço, no jantar, na grande maioria das vezes, e um pouquinho de sal para dar sabor. Eu não estou falando que esse biscoito é o melhor de todos, por quê? Na tabela nutricional dele vai ter a mesma quantidade de calorias
que desse biscoitinho aí. Porque lembra que eu falei para vocês que é quase tudo meio parecido? Tudo que tem algum tipo de farinha, seja a farinha provinda do trigo ou a do arroz em si, vai ter a mesma quantidade de energia. Então, 3, 4, 5 biscoitinhos aí vai ter em torno de 130 calorias, a mesma quantidade de calorias de um pão francês ou de 2 fatias de pão, certo? Então, eu quero que vocês se atentem a isso. O que sempre vai demandar os resultados de vocês serão a quantidade de energia que vocês colocam para dentro. E ressaltando, se isso acontecer demais, vai acumular gordura, o corpo vai inflamar ainda mais e pode ficar cada vez mais difícil reverter esse processo. Só que na nossa live de amanhã a gente vai mostrar a melhor estratégia de todas, aliado a boas escolhas alimentares para reverter todo esse processo inflamatório do nosso organismo. Só que eu vou deixar esse detalhinho aí para amanhã. Ok? Então, se atentem bastante sempre na lista de ingredientes. Então, ao invés de olhar a quantidade de calorias que tem naquela tabelinha que eu mostrei para vocês no slide anterior, se atentem também no tamanho da lista de ingredientes dos alimentos que vocês consomem. Porque sempre dá para escolher algumas opções que têm menos ingredientes e o principal, optem sempre pelos ingredientes que vocês conhecem. Sabe por que eu falo isso? Porque vocês sempre vão perceber que no final dessa lista de ingredientes vai ter substâncias que vocês não sabem o que é. Grande maioria, né? A grande maioria. A gente também não tem o costume de olhar. Exatamente. Eu comecei a adotar esse estilo faz pouco tempo, porque eu não tinha. A minha esposa às vezes fica até brava, assim, que eu fico com o olho assim, até às vezes meio paralisado, assim, olhando, refletindo em algumas coisas, perco até a noção do tempo às vezes. E realmente esse tipo de hábito, ele é muito importante porque isso vai determinar e muito a qualidade, a decisão e a qualidade da alimentação de vocês. Sim. Vocês optando por alimentos que possuem ingredientes que vocês conhecem, isso vai modificar muito esse possível efeito inflamatório no consumo excessivo de comida, certo? Então, sempre ressaltando, se o alimento for mais saudável, se ele tiver mais ou menos calorias, se vocês consumirem demais, o processo de ganho de gordura vai acontecer do mesmo jeito, o processo inflamatório vai acontecer do mesmo jeito, só que a agressão que esses alimentos vão causar para o organismo de vocês vai ser um pouquinho menor. Porque esse tipo de alimento terá alimentos mais naturais, não terão corantes, edulcorantes, conservantes, certo? E a gente sabe que o consumo excessivo desses tipos de aditivos em si é prejudicial para a nossa saúde, aumenta o nosso processo inflamatório e a chance de desenvolver outras doenças ou de aparecer alguma doença. Então, uma das dicas mais importantes que eu quero deixar para vocês na parte nutricional: sempre escolham as estratégias mais fáceis para vocês terem uma rotina alimentar mais saudável. De acordo com a sua realidade. De acordo com a sua realidade. Não precisa de um alimento mirabolante que é caro, porque a nutricionista da colega passou o blueberry, o goji berry, né, passou aquela tâmara enorme, gigante, que custa R$4 cada tâmara. Ai, tem que ser aquela tâmara, tem que ser o goji berry, porque ele ajuda a controlar a pressão. O que ajuda a controlar bem a pressão arterial é tomar água de uma forma adequada, no ponto de que o seu xixi ao longo do dia vai ficar bem clarinho, simples assim. E isso regula mais a pressão do que aquele alimento que tem esse tipo de promessa em especial, ok? Aquele alimento que é caríssimo e que vocês quase não acham, certo? Então, não existe um único alimento que resolva o tipo de problema do emagrecimento ou de alguma doença. Isso não existe. Serão os atos de vocês, a tomada da decisão correta perante a alimentação, perante as decisões de fazer algum tipo de movimento, que a gente vai enfatizar muito isso amanhã. Vai ser muito importante que vocês não percam o nosso conteúdo de amanhã, que vai dar... Aula de amanhã, aula 2. Sim, que vai dar exatamente a sequência do que eu estou linkando aqui com vocês, ok? Sim. Então... Analisem, então, assim como o Elton falou, analise as estratégias que vocês estão tomando. Então, analisa qual que é a sua realidade hoje. Então, não fique pensando que tudo que você faz é errado. Então, utilize, como o Elton falou, gradativo. Então, coisas que você consome em excesso, você começa a diminuir. Então, por exemplo, um arroz e feijão. Qual que é a quantidade exata que você utiliza ali naquele arroz, aquele feijão fresquinho? Diminui.
Quantidade de proteína, diminui. Vani ou Wellington, eu não consigo comer muitos legumes, então escolha um e coloque. Sim, então, e o simples fato, Vani, pensando nesse exemplo que você deu, às vezes não precisa diminuir, por exemplo, no arroz e no feijão. Sabe por quê? Acho que ninguém vai fazer isso e nem precisa. Qual que é o único ingrediente que tem num pacote de arroz? É arroz. Qual que é o único ingrediente que tem no pacote de feijão? Feijão, entendeu? E no copo de Coca-Cola que vocês tomam? Então, será que o culpado está sendo o arroz? O culpado está sendo o feijão? O culpado é a beterraba, que tem só isso daqui de carboidrato, a cabotiá, que tem um pouquinho assim, que a grande maioria, até colega meu de trabalho fala, não pode beterraba demais, não pode carboidrato demais. Gente, o que será que é mais? O que tem de ingrediente numa beterraba? Beterraba, numa abóbora, uma abóbora. Será que realmente um alimento com esse tipo de qualidade vai fazer estrago no nosso organismo a ponto de se sobressair a um refrigerante? Então, é apenas vocês pensarem rápido, é aquele negócio que eu falei, até nessas horas o Google pode ajudar. Tenho certeza que ou refrigerante ou aquela gordurinha da carne que vocês quase sempre consomem, esses tipos de alimentos em si, eles praticamente não agregam muito para a nossa saúde. Então, o que vocês julgarem que está em excesso, diminui. Mas priorizem os alimentos que praticamente... São essenciais para a sua sobrevivência. Sim, né? com certeza. Então, tudo que for de natural, que vocês conhecem, priorizem isso e priorizem as reduções desses tipos de alimentos aqui que está no slide, que tem muitos ingredientes, que são os alimentos que nós chamamos eles de ultraprocessados, certo? Mesmo escrito que ele é fitness, que ele tem uma quantidade considerável de fibras. Então, ok? para ressaltar para o pessoal entender, Wellington, então digamos que a dica principal de hoje é olhar os rótulos. Então, aquele alimento que você escolheu no supermercado, quanto menos ingrediente ele tiver e aditivos, melhor. Então, os que tem muita coisa, mesmo escrito lá fitness, você tira da sua alimentação. Ou tem aquele detalhe, sim, consome menos. Aprenda a consumir menos. Então, você pode continuar consumindo a sua bolacha Bona, passatempo, só que sim, come menos ou com uma frequência menor no decorrer da semana. Isso que é o essencial. Comer de tudo, mas não tudo. Exatamente. Então, as dicas que vocês ouviram hoje, tem alguma dúvida? Alguém aí, a gente tinha pedido pro pessoal pensar nas dúvidas que tinham aí e nos falar no finalzinho aqui da live. Se alguém tiver e não quiser escrever aqui para todo mundo, tem uma opção, né, que é onde tem um ponto de interrogação, tem como você fazer a pergunta direto aqui para nós. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguém que queira saber de alguma informação que possa contribuir aí em algum ajuste que pode fazer? Se quiser, pode colocar aí, galera, tranquilamente. Temos alguns minutinhos ainda. Sim. E o Wellington, é assim, eu vou falar uma dúvida enquanto o pessoal aí pode escrever, que pode ser que alguém tenha a mesma dúvida. Certo, tem aluna que está em processo de emagrecimento, ela vira e fala assim, olha só, o que eu faço para me emagrecer? Eu posso tirar então o arroz e o feijão da noite? Ou então tirar o carboidrato à noite? Boa pergunta, Vani. E pensando no que eu falei alguns slides atrás, a forma de retirar qualquer coisa da nossa rotina alimentar já com certeza vai ajudar para consumirmos menos energia. Só que aí eu vou voltar novamente no que eu comentei agora há pouco aí. Será que não tem alguma outra coisa que dá para se reduzir sem ser tirar o arroz e o feijão da noite? E sabe por que eu jogo essa pergunta novamente para vocês? Porque não faz diferença alguma tirar o jantar, certo? Do que tirar, por exemplo, o carboidrato provindo da bebida, daquele copo de suco de caixinha ou do refrigerante que vocês consomem quase sempre no almoço. Não faz diferença nenhuma. Então é muito mais interessante que vocês sempre se mantenham alimentadas, mesmo comendo à noite, porque isso daí na verdade é um mito, que comer à noite engorda. O que engorda é que vocês consomem em excesso o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Beleza? Então, eu prefiro que vocês até pensem de uma outra forma. Será que tem alguma outra coisa que não tenha tanta qualidade nutricional assim,
que eu posso diminuir, ao invés de diminuir justo o arroz e o feijão, que é tudo naturalzinho, que veio da terra para fornecer a energia, os nutrientes que o nosso corpo precisa? Sim. Entendeu? Então é um outro tipo de reflexão que eu jogo para vocês. Eu tenho certeza que vocês irão encontrar alguma coisa na rotina alimentar que realmente vai dar para fazer esse reajuste para menos. Só que também temos uma outra possibilidade que novamente enfatizaremos muito amanhã, que é a questão do gasto energético. Ok? Sim. Então, ao invés de... Então, só para deixar essa leva para amanhã, ao invés de até mesmo tirar aquele pouquinho de Coca-Cola ainda que vocês consomem, será que não dá para colocar de uma forma rotineira aí mais movimento, mais gasto energético espontâneo, que não necessariamente precisa fazer um treino especificamente, mas gastar mais energia? Aquele exemplo que eu dei no comecinho de parar o carro um pouquinho mais longe do local que você já para você chegar no seu trabalho, para você ir ao shopping, porque às vezes no shopping a pessoa, se puder, ela entra com o carro dentro do shopping. Ela quer parar ela quer entrar de carro dentro do shopping. Mas eu acho que tem gente que pega aquela cadeirinha lá, viu? Se bobear. E são coisas bobas assim, Vani. Será que alguns de vocês sobem pelas escadas tradicionais do shopping ou vai pela escada rolante? Eu não estou dizendo que é errado subir sempre na escada rolante, mas alguns tipos de hábitos, isso com o passar do tempo, essas pequenas mudanças fazem muita diferença. Para quem mora em apartamento, dá um exemplo simples, básico para vocês. Para quem mora no quarto, quinto, sexto andar, se vocês subirem a pé todos os dias, em um ano vocês conseguem perder de 4 a 6 quilos. Olha que legal. Ao invés de pegar o elevador. Então é só fazer um pequeno ajuste. É uma coisa simples, só que feito de uma forma rotineira, vocês deixam de... Como eu tinha falado antes, vocês deixam de fazer as restrições para gastar um pouquinho a mais de energia sem fazer aquele corte. Você poderia emagrecer em um ano, né? Ter esse detalhinho aí, perder 5, 6 quilos em um ano e continuando tomando aquele copinho de coca. Exatamente. Tranquilamente. Então é isso que eu quero que vocês parem para pensar. E que vocês também façam de teste. Reduções do que realmente não é saudável. Reduções ou restrições do que realmente está atrapalhando e muito o emagrecimento de vocês. Ok? Então, por exemplo, hoje, devido ao horário, acho que grande maioria ou vai jantar ou já jantou. Então, a partir de amanhã, utilize das dicas de hoje para você ver aí, de acordo com a sua realidade, o que você pode diminuir. Assim, qual que vai ser a tomada de decisão sua que você pode fazer amanhã? O que você pode, às vezes, incluir a mais no seu prato que está faltando? O que você pode deixar um pouquinho de lado, que nem o Elton falou, que é não olhar no supermercado o rótulo dos alimentos, não se atentar a isso, e se atentar o máximo possível, comer orgânicos, ao invés de ficar só comprando esses produtos enlatados que fazem mal, que deixam o nosso corpo cada vez mais intoxicado. Mais inflamado. O que ele estava falando no início da live da inflamação, a gente gosta de falar de gordura, e quando pensa em gordura, fica pensando naquela carne lá, quando você põe na brasa, que fica pingando gordura. Não, isso aqui é uma inflamação. Se você quiser fazer o teste aí, o Elton falou no início da live, aperta onde você acha que está mais gordinho, aperta. Não, de verdade, dá aquele beliscão. Doeu, né? Pega e belisca mesmo. Agora, pega aqui na sua mão, nessa partezinha aqui, e faz a mesma pressão que você fez, exemplo, na barriga. Eu usei aqui minha barriga. Isso aqui mesmo. Pega um pouquinho aqui no antebraço, que é um lugar que quase não acumula gordura, e pressiona um pouquinho a pele, dá uma esticadinha. Vocês vão ver que a dor é diferente. Exatamente. Entendeu? A dor é diferente do que pegar alguma pelanquinha aqui, puxar e apertar. É diferente. Sim. Então, deste modo, você vai perceber que ali está ocorrendo uma inflamação no tecido, no seu tecido. Então, há uma inflamação. E para você diminuir essa inflamação, que é uma maneira de você manipular o seu cérebro, então, eu preciso perder gordura. Então, já vem um desespero eminente na sua cabeça e você vai querer fazer loucuras. Mas se você começar a pensar, eu preciso diminuir, ou aliás, eu vou diminuir aí os meus excessos e, em consequência, eu vou melhorar o estado de inflamação do meu corpo.
Então, meu corpo está inflamado, eu preciso cuidar dele. Gente, é uma pergunta que eu vou fazer amanhã, mas eu vou fazer para vocês. O que você pode fazer hoje, agora, nesse instante, amanhã, não importa, que faça com que o seu corpo seja um ambiente habitável, para você viver até o último momento da vida de vocês? Então, talvez as decisões, como o Wellington falou, as decisões que vocês estão fazendo todos os dias, às vezes inconsciente, então o que é mais fácil, já que o nosso cérebro não gosta de pensar muito e nem de sofrer, então tudo que traz aquela sensação de sofrimento vai fazer com que ele afaste você de qualquer decisão. Mas é sempre importante você estar presente na hora de uma refeição. Presente no quê? Você vê realmente o que você está comendo, mastigar direito, não pensar que você tem que fazer milhões de coisas naquele dia, não pensar que você está fazendo uma refeição, que tem muita gente que não tem a mesma refeição que você. Então coma devagar, mastiga devagar, sente o sabor da comida que você se alimenta. Então pense que você está alimentando o seu corpo e que isso vai ajudar ele a levar você para qualquer lugar, porque vamos lembrar, a nossa casa é o que? É o nosso corpo, né, Wellington? Então como que está esse corpo aí? É um corpo inflamado? É um corpo com doenças crônicas, que é o que ele falou hoje, que foi sobre diabetes, hipertensão, né? Problemas emocionais. Então esse acúmulo de interferência que a gente tem relacionadas a doenças, a decisões erradas que a gente faz, não vou dizer errado, é inconscientes que a gente faz, né, Wellington? Sim. De todo modo, isso vai fazer com que a gente tenha um corpo inflamado e que não vai fazer bem pra gente, ou não vai levar a gente até um certo período de idade. Por exemplo, eu tenho aluna que tem 91 anos, fez um ano agora, fez 91 anos agora. 91 anos. Então imagina, ela tem uma alimentação muito boa, então a maioria dos alimentos são orgânicos, é alimento de verdade. Então não que ela não possa comer uma bolachinha, né, Wellington, um lanche, né, ela come, só que é todo dia? Não, ela troca, tive, Vani, um dia corrido. Eu tenho aluna que fala, né, Wellington, você tem os pacientes, olha, o dia é corrido, Wellington, não dá tempo de eu fazer a minha marmita, eu não dou conta mais de comer o mesmo que eu comi lá no almoço, então, eu pedi um lanche lá só hoje, aí esse hoje é às vezes na quarta, na quinta, aí passa sexta de boa, aí tem o sábado e o domingo. Então o que ele falou sobre o gasto energético, imagine, você está consumindo em excesso e está gastando de menos, que é o que a gente vai falar amanhã, sobre o gasto energético que você tem em repouso e o gasto energético que você tem quando você começa na prática de atividade física. Por isso a importância dela também no processo de emagrecimento, né, Wellington? Muito. E, Vânia, você deu um exemplo aqui que eu gostaria de fechar com elas, que é o seguinte. Sim. Será 92 anos essa aluna que você tem? 92 anos. 92 anos. Reflitam o seguinte, meninas, será que com os hábitos que vocês hoje estão seguindo, o que hoje está tudo enraizado aí na mente de vocês, será que vocês chegariam com saúde aos 92 anos? Exatamente. Fazem uma continha aí, como ele falou, eu tenho 29 anos, imagina até os 90. E eu acho que não precisa ir nem tão longe assim. Acho que eu até exagerei. Será que, reforçando, será que nos próximos 2, 10, 15 anos, 20 anos, vocês estarão com a saúde boa? Será que vocês estarão fisicamente ativos, tendo condições suficientes para dar conta, por exemplo, de apenas trocar de roupa, colocar a sua própria meia, vestir a sua calça, colocar um sapato, colocar um simples sapato? Será que vocês estarão com essas condições? Sim, no futuro? Mobilidade, flexibilidade, então, o corpo vai estar bem, menos inflamado. Então que vocês pensem aí e põem em prática que não é as decisões de restringir. O único momento que você pode restringir é que nem o Wellington falou, se você tem uma doença crônica, então há outros métodos de você ir fazendo em consequência para emagrecer e depois trazer esses alimentos para o seu corpo começar a trabalhar com eles, né? E para você que não tem nada e que está cuidando e que tem só a inflamação que a gente falou, então é simples, usa a sua realidade hoje,
vai modificando um pouquinho, como ele falou, o problema não é o arroz e feijão, é o acompanhamento que tem aí. Então aquele enlatado, aquele suco de caixinha, aquele refrigerante, não que você não possa tomar, mas qual que é a dosagem disso que você está tomando todos os dias? Qual que é a frequência desse consumo? Frequência? Porque se for uma vez na semana, de verdade, não faz estrago, não tem problema. Exatamente. Só que se for todos os dias. Exatamente. E se for mais de uma vez ao dia? Mas isso é legal que quando você for verificando esses hábitos que você tem em excesso, e você for diminuindo 1% todos os dias, você já vai perceber que o seu corpo não vai estar mais inchado. Você vai perceber que você parece que está mais fina, né? Que é a sensação que dá. Então, pessoal, olha, tem um link lá na nossa bio. Esse link é para você entrar no nosso grupo VIP. Então eu espero que na live de hoje, né, nessa primeira aula que a gente falou sobre a alimentação, você tenha gostado, tenha contribuído de alguma forma aí para você, para te ajudar diante aí da sua realidade, do objetivo que você tem de agora para frente, que é emagrecer para sempre, gente. Não é emagrecer só pro verão ou emagrecer só para um casamento. É emagrecer de verdade, é comer de verdade. Então é emagrecer e ser feliz e realmente poder aí ter uma vida saudável para você chegar até a idade que para você é legal, que seria interessante fazendo todas as atividades que você faz diariamente, né, Wellington? E o melhor, comendo de tudo, mas... não tudo. Então, para você que está aqui na live, que não está no nosso grupo VIP, lá no nosso link, como eu havia dito, lá na nossa bio, aliás, tem um link. Clica nesse link e você vai ser direcionado para a nossa página, nosso site, e lá tem um botãozinho que é o nosso grupo VIP. Lá a gente vai deixar todas as informações, então tem muita coisa boa que a gente joga lá nesse grupo. Então se você não está lá, entra, porque aí a gente vai direcionar as aulas. E amanhã já tem a nossa segunda aula, que é falando sobre a importância da atividade física e quebrando algumas crenças, e com certeza vai responder muitas perguntas de você que talvez diga que não gosta de fazer atividade física ou que nunca teve uma experiência muito boa. Então é uma maneira de auxiliar e contribuir com vocês aí de casa. Certo. E se ainda vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente nesse grupo VIP. Então não deixe de ir lá na nossa bio e fazer o cadastro lá. Isso, a gente vai abrir esse grupo VIP que a gente... Caiu, Wellington? Ah, não, está ativo ainda. Mas tá acabando a live. Tá, olha, tá acabando aqui a nossa live, então entra lá no grupo, faça suas perguntas que eu e o Wellington vai responder todas, tá bom? Todas amanhã. Todas amanhã, tá ok? Ok, então, galera, muito obrigado por vocês terem ficado até essa hora aqui com a gente. Tivemos um probleminha técnico no começo, mas conseguimos resolver. Exatamente. E aguardamos vocês amanhã. É isso aí, galera. Um beijão, uma boa noite. E até a nossa aula amanhã às 14 horas. Até, tchau, tchau.